Eu realmente tentei saber como ele era realmente. Mas, irmãos, voltando um pouquinho para a palavra, a Bíblia é assim, sempre quando você lê, cada uma pessoa vai entender ela de uma forma diferente. Não que ela tenha, ela vai ter às vezes, mas todo mundo passa por algo diferente. E quando você se deparar com uma palavra, pode ter certeza que essa mesma palavra, para cada um de vocês, ela vai ter um significado diferente. Meu céu. Ela vai ir naquele ponto onde você está precisando. Verdade. E quando eu me deparo com Josué, eu vejo uma pessoa incrível e corajosa. Porque todo o chamado da Bíblia, e o que eu mais gosto é Jeremias, que é o mais parecido comigo, porque é algo que quando Deus me chamar, quando Deus alguém me disse algo antes que eu teria um chamado, eu falei assim, eu pregar a palavra? Eu não sei falar. A única coisa que Jeremias falou, eu não sei pregar, eu não posso falar, Deus, eu sou um menino. Aí Deus vai falar assim, eu estou contigo, Jeremias. Não é a sua palavra, não é a minha. Eu vou colocar a palavra na sua boca e você vai falar. Ô, glória. Você vai para aquele povo, você vai pregar. Não tenha medo, eu sou contigo. Aleluia. E quando a gente chega em Josué, ele tem que suceder uma pessoa que era como se fosse um ponto de referência. Moisés era uma... Se você perguntar para alguém, qualquer pessoa ali fora, ela vai saber quem é Moisés. Mas é uma pessoa muito forte. É um nome muito forte, Moisés. Todas as pessoas conhecem o nome Moisés. Grande Deus. Naquele tempo não era diferente. Moisés tinha acabado de tirar o povo do Egito. Estava caminhando com eles. Todo mundo conhecia Moisés. Moisés conversava com Deus face a face. Moisés era um ponto de referência para aquele povo. Aleluia. Os milagres ali que Moisés realizou, lógico, através de Deus dando capacidade para Moisés. Mas o povo começou a acreditar realmente em Moisés. Aleluia. Mas chegou num certo momento onde Moisés ele teve que partir também. Mas Moisés, sendo inteligente como ele foi, e tendo essa ligação com Deus, ele já tinha preparado alguém. Aleluia. Que ia suceder ele. E esse ponto que é interessante, porque quando a gente olha para Josué, imaginem vocês terem que substituir alguém desse tamanho. Meu Jesus. Alguém com essa personalidade, alguém que já tinha feito tantas coisas, você tem que suceder o que ele já tinha feito. Meu E às Deus. vezes nós se deparamos com isso na nossa vida. Quantas vezes a gente já foi para algum emprego, talvez, ou para qualquer coisa, e tinha aquela pessoa que você sabia que era muito forte no que ela fazia, era muito boa no que ela fazia. Meu Você Deus. tinha que substituir aquela pessoa. Você não sabia como você ia fazer isso. Não tinha como. Você tinha acabado de chegar no lugar, você não sabia, muitas vezes você não tem experiência. Mas você tinha que substituir aquela pessoa. Só que agora nós estamos falando em questão de trabalho, mas sabe de uma coisa, Deus não é assim como os homens. Se Ele chamou a gente para alguma coisa, Ele capacita. Ô, glória. Ele sempre capacita. Se Ele chamou, Ele não está te colocando você num fogo. Ele não está fazendo isso. Ele é onisciente, Ele sabe o que vai ser lá no futuro. Se Ele chamou, é porque Ele já sabe o que vai ser de você lá na frente. Ele sabe que você dá conta. Ele sabe dessas coisas. Aleluia. Isso que é incrível. Às vezes nós somos humanos. E quando Deus chama a gente para um propósito, às vezes a gente, com a nossa mente limitada, nós achamos que, assim, Deus chamou hoje e amanhã eu vou estar pregando. E não é assim. Meu Josué não Deus. foi assim. Quando Deus chamou Josué, até o Josué realmente tomar conta daquele povo, demorou. Não foi imediatamente. Não foi de um dia para o outro. Meu Deus. Teve um tempo dele se preparar. Aleluia. Aí que podemos citar Paulo também. Quando Paulo, eles conheciam. Mas quando Deus teve aquele encontro com Paulo, quando Jesus teve aquele encontro com Paulo, no outro dia Paulo não saiu pregando a palavra de Deus. Ele ficou um tempo guardado, ficou em casa aprendendo, antes de começar a falar. Meu Porque é Deus. necessário. As coisas não acontecem imediatamente, tudo tem um tempo determinado por Deus. Aleluia. Mas o mais incrível é que Deus capacita mesmo. Quando Ele chama, Ele capacita, Ele não deixa a gente andar só. Ele não deixa. Ô, Assim como glória. Ele disse para Jeremias, eu estou contigo. Ele também fala para Josué. Josué, eu estou contigo. No capítulo 1, Ô, eu estou glória. contigo, não temas, vá em frente. Siga os mandamentos, siga o que Moisés deixou. Não olhe para o lado direito nem para a esquerda. Siga firme. Reto, olhando Aleluia. para mim, porque eu estou contigo. Irmãos, quando eu comecei a falar de Josué, eu disse que estava se passando algo na minha vida que eu me questionava bastante. E quando eu olho para essa questão das muralhas, é impossível não olhar para os sonhos. Porque Verdade. nós temos sonhos.
Verdade. E às vezes tem barreiras que são enormes nas nossas vidas, que não deixam de se concretizar. E às vezes a gente fica, por quê? O que tem de errado? Eu busco tanto. Eu confio no Senhor, Deus. Eu sei que o Senhor está comigo. Mas mesmo assim não acontece. Mas com os outros acontece, por que comigo não? Meu Às vezes a gente Jesus. começa a pensar nessas coisas. Mesmo quando a gente está aqui. E quando olha para os profetas também tiveram momentos assim, de dúvida. A dúvida é do ser humano, acontece. Verdade. Acontece o medo, a angústia, a tristeza. Meu Como Elias ali entrando na caverna, porque não queria mais. Foi necessário que Deus descesse. Elias, que estava fazendo aqui na caverna, Elias. Meu Deus. Foi necessário aleluia. Deus ir lá. Porque o medo chegou até ele, a angústia. O medo é do ser humano, também vai chegar até nós. Meu Deus. E é necessário que nesse momento nós estejamos com Deus, a todo momento. Porque Deus ele vai nos livrar dessa angústia. Ele vai Aleluia. nos livrar. É necessário a gente orar por Ele, clamar com Ele, ser íntimo dEle. Porque às vezes vamos ter pessoas perto de nós. E às vezes essas pessoas são mandadas por Deus. Mas vai ter momento que não basta. Isso não vai bastar. Vai ter momentos que Deus vai falar uma coisa e aquela pessoa vai falar outra. Meu Jesus. E Moisés também teve esses momentos. Deus falava uma coisa para Moisés, mas as pessoas que estavam em volta dele falavam outra. E agora, vai quem? Você vai ouvir quem? Porque às vezes a gente está esperando alguma coisa de Deus, mas às vezes ele está em silêncio. E a voz da pessoa que está do nosso lado às vezes é mais forte, que ela está ali, a gente Glória. tá ouvindo. E aquela voz começa a sobressair. Aquela voz fica maior. A de Deus vai ficando menor na nossa mente. E é aí que mora o perigo. Quando a voz das pessoas começa a ficar maior que a voz de Deus. Meu Quando a voz do inimigo começa a ficar maior. misericórdia, Eu não Jesus. estava nem preparado para falar essas coisas aqui, mas não sei, a palavra vai sair. E às vezes você não sabe o motivo de estar falando isso. Às vezes você prepara algo antes, mas quando chega aqui muda tudo. É impressionante quando Deus vai agir. E agora a gente está com Josué. Josué era necessário que ele levasse aquelas pessoas para a terra prometida. Eu não sei para que terra prometida que Deus prometeu para você hoje. Eu não sei qual que foi. Mas saiba que se Deus prometeu, Ele cumpre. Amém. Se essa promessa foi feita por Deus, Ele vai cumprir. Isso é certo. Mas como eu já disse, há um tempo determinado. E às vezes, para você chegar nessa terra prometida, é necessário luta. Então, Josué, do primeiro capítulo até o 5, vai ser uma preparação. Vai ser uma preparação. E no capítulo 6 em diante, eles vão estar na guerra. Moisés teve a questão de liderar o povo pelo deserto. Mas Josué pegou a parte da guerra. E quando você pensa nisso, é que Moisés, imagine como Josué se pensou. Que agora ele ia liderar o povo numa guerra. Isso não é simples, é complicado. Você tem que ir numa guerra. Josué então vai se preparar para essa guerra. Deus vai dar a estratégia. A estratégia não é humana, é de Deus. Aleluia. A estratégia que é de Deus é certeira. E eu até tinha usado isso falando uma vez sobre um jogo de xadrez. Eu dei esse exemplo uma vez. Que quando o ser humano vai jogar um jogo de xadrez, às vezes ele vai fazer um movimento naquela peça que ele vai se arrepender do movimento. Ele vai falar assim, eu não deveria ter jogado a peça ali. Por causa daquela coisa que eu fiz, aquele movimento que eu fiz no xadrez, eu vou estar perdendo esse jogo, eu vou perder. Mas Deus ele é tão certeiro, que primeiro que a jogada dele é certeira. É certeira. Aleluia. E depois que ele não é filho do homem para que ele nem se arrependa. Então ele não vai se arrepender. Então é duplamente, é certeira a jogada de Deus. Glória a Ele nunca vai Deus. se arrepender do que ele fez. E a vitória é certa no final. Em nome de Jesus. Então, apesar das adversidades, Josué sabia que a vitória seria deles. Simplesmente porque Deus tinha falado. Então o povo segue Josué. E Josué vai marchando com o povo. Vai marchando com o povo. E Deus vai falando, Josué, faz isso, faz aquilo, Josué. E vai chegar um certo momento que eles vão estar perto de Jericó já. E ele vai avistar um anjo naquele lugar. Meu Deus. Muitos estudiosos vão falar que ali era uma teofania. Deus vai descer para falar com Josué. Oh, E aquele ser vai se apresentar como um príncipe. E Josué vai perguntar: Deus mandou alguma coisa para mim, para o seu servo? E aquele anjo ele vai começar a dar estratégia. E é incrível porque quando você pensa em Deus, é verdade que Deus age na simplicidade, mas a mente de Deus não é como a nossa. aleluia. Então,
Deus, ele age de uma maneira que você fala assim, impossível, isso não é possível. É umas coisas muito que o ser humano não entende. Verdade. Ele não entende, ele não compreende. A mente de Deus é infinitamente maior, é melhor que a nossa. Às vezes algo que para nós pode ser impossível, a gente fala, isso não vai dar certo. Meu Não tem Deus. como. Mas Deus fala, vai dar certo, vai dar certo, Meu Deus. vai dar certo. E Deus está falando para alguém que vai dar certo. Em Você nome de Jesus. a sua angústia que você está tendo, tudo que você está tendo hoje, lance para mim. Oh, que eu tomarei conta de glória. tudo. Toda a sua angústia, todo o seu medo, toda a sua tristeza. Deixa comigo que eu vou te tratar. Eu vou cuidar Oh, de você. glória. Assim como a ovelha ferida, eu vou te levar no colo. Oh, Deus. Porque Deus ele é amoroso, ele é Amém. misericordioso. E Deus, é verdade que Deus ele é amor. Ele também é fogo consumidor. Mas quando eu vejo alguém falando de Deus de uma maneira muito drástica, eu não acredito num Deus assim. Eu aprendi a ver um Deus muito amoroso. Aleluia. Muito amoroso. Esse tem que- Ele é um Deus que dá o seu Filho único para salvar a humanidade. A gente nem merecia. A gente não merecia nada. Tem essa toalhinha. Tudo que a gente tinha feito, tudo que o povo de Israel fez naquele deserto, todas as blasfêmias realizadas, Aleluia. Deus dá maná para eles. Eles depois ainda reclamam do maná. Verdade, O Jesus. povo de Israel é um povo difícil demais. Mas Deus não desiste do povo de Israel. Isso que é incrível. Deus não desiste do seu povo. Aleluia. No início, no jardim do Éden, eles pecaram. Aí você pensa, Deus vai ficar furioso. Deus ainda dá roupa para eles vestir. É verdade. Deus ainda dá roupa para eles vestir. Cuida, aleluia. Deus ainda cuida. Esse Deus está ele anda com a gente de lado a lado. Amém. Quando Jesus andou com a gente aqui, Ele andou no meio de nós. E Ele trouxe seus discípulos. Ele fez discípulos. Ele curou. Ele Aleluia. libertou. Ele salvou. E quando os discípulos acham que vai ficar sozinhos, Ele ainda manda, vai descer outro aqui para cuidar de vocês, tá? Oh, Você vai ter glória, outro. Espírito Santo. Vai ter um consolador que vai Aleluia. ficar com vocês. O bom pastor perfeito, que até mesmo quando ele Oh, vai, ele deixa glória. o outro tomando conta. O bom pastor que fica com as 99 dentro do cercado. Ele não deixa as 99 ali descuidadas e sai para procurar outro. Não, ele deixa as 99 bem. É certeza, ele deixa bem. Oh, Ele sai, deixa as glória. 99 ali, tudo bem, cuidadinha. E vai atrás daquela uma que se perdeu. Ele vai atrás, Verdade. ele faz questão de ir. Se fosse eu, o Caio, que sou imperfeito, eu falei, deixa aquela uma lá, tô com 99 aqui. Deixa aquela uma lá, andando. Meu Deus. Ela que quis sair. Mas assim como o pai, aquele filho pródigo, ele se alegra quando o filho retorna à casa. Quando a ovelha perdida retorna. Quando ele acha a ovelha perdida, ele se alegra imensamente. Oh, glória. Ele faz festa. E agora voltando para Josué, que a gente vai falando, vai indo, uma coisa se ligando na outra. O Velho Testamento se liga ao Novo, e o Novo se liga ao Antigo Testamento. E essas duas misturas de uma forma Deus de perfeita, poder e sincronia. glória. Não é possível que um ser humano, simplesmente por ser ser humano, tenha feito isso. É a palavra de Deus, Oh, deixada aleluia. para nós. E aquele anjo, ele vai começar a falar com Josué. Vai dar aquela estratégia de guerra. Josué, ele vai obedecer. Josué, ele vai obedecer. Aleluia. Eu vejo isso. Eu não sei a forma que ele apareceu para Josué nesse sentido. Eu não sei se ele apareceu com asas, se ele apareceu simplesmente como um ser humano, uma forma, por exemplo. Não sei como é que ele apareceu para Josué. Mas Josué sentiu nele, ele sabia. O discernimento de espírito do Josué, ele disse que ele é um anjo. Se um anjo aparecesse para nós hoje, a gente ficaria com medo. Se ele falaria com a gente, nós ficaríamos com medo. Eu ficaria com medo. Meu Senhor. Nós ajudaria imensamente. Às vezes nos falta discernimento do Espírito. Verdade, Jesus. Para saber o que é de Deus e o que não é. Às vezes a gente vai falar assim, mas lá no jardim eles não souberam que Deus era o certo, a serpente era o errado. Mas se fosse a gente lá, a gente falaria, a gente saberia que era o certo e o errado. A gente não tem discernimento de espírito, às vezes falta pra gente. Eu, às vezes, não tenho. Eu vejo algo ali, eu não consigo ver que é uma cilada. Grande Deus. E é por isso que eu preciso do bom pastor cuidando de mim. Aleluia. Eu não sei discernir o que é bom e o que é errado. Algo que eu acho que é bom, eu vou lá. Quando eu não quero no precipício.
Mas a boa ovelha, ela escuta o bom pastor. Aleluia. Josué escutou Deus, o bom pastor. Ele dá vida. Então Josué vai lá, ele vai ter com aquele povo. Mas antes de entrar nessa palavra, Josué entrando, ele fazendo o que Deus mandou, eu penso em Josué olhando aquelas muralhas gigantescas, cercando aquele povo. Aquelas muralhas, é incrível. Meu Você fala Jesus. assim, como é que a gente vai derrubar isso daí? É verdade. Não tem como. A nossa força não dá. Como que a gente vai invadir? A terra prometida está lá dentro, mas como que a gente vai chegar lá? Meu Senhor. Eu penso com Josué, como é isso? Tantas vezes eu deparei com barreiras enormes na minha vida. Eu achei que eu nunca poderia ser quebradas. Só de eu estar estando aqui, só de eu estar aqui é uma barreira enorme quebrada. Porque não é a gente que quebra essas barreiras. É Deus que capacita a gente para quebrar essas barreiras. Aleluia. É Ele que faz, não é a gente. A honra é tudo dele, a honra e a glória é dele. Oh, glória. Se hoje eu estou aqui é porque a honra é Isso. dele, porque Ele capacitou eu estar aqui. Se hoje eu tenho um emprego bom é porque Ele abriu a porta de emprego. Se hoje eu estou bem com saúde é porque Ele me curou, Ele me salvou. Ele tomou conta de mim. Aleluia. Ele repreendeu a enfermidade e hoje eu estou aqui. Se antes eu estava lá fora e hoje eu não estou mais, eu estou aqui dentro, é porque Ele me trouxe para cá. Aleluia. Se aquele povo estava no deserto e agora não está mais, é porque Ele tomou conta do seu povo. trouxe para o Amém. lugar. E Josué, o caminho de Josué, ele é tremendo. É só guerra, é só luta. Ele passou por muita luta, mas o descanso está lá no final. E Deus está falando aqui, você vai existir agora. O descanso está logo ali, Meu Deus. chegando perto da sua hora de descansar. Verdade. Você lutou tanto, está quase chegando a hora de você descansar agora. Você vai desistir mesmo agora? Está tão Fala, perto. Deus, Tem algo que te aleluia. falta. Falta só uma barreira que eu posso quebrar. Oh, Com um glória. simples grito, eu posso quebrar a barreira para você. Meu E Senhor. você vai desistir agora. Eu creio, Senhor, Você que andou tu farás. Você vai Grande você vai a deixar tua ficar aqui na praia misericórdia, a agora. tua graça, Jesus. Você não andou tanto para ficar aqui na praia agora. Grande Deus. Você andou o deserto todo procurando água e agora que a água está aqui, você vai desistir. Obrigada, Jesus. Deus está És falando tu agora. que não quebra as desista. barreiras, Senhor. Fique firme, está Em quase na hora. nome de Você Jesus. pediu tanto aquela bênção para mim, está chegando a hora de eu dar essa bênção para você. Você buscou tanto essa bênção, e agora está chegando a hora de eu dar essa bênção para você. Você vai desistir, você vai parar Grande de orar, Deus. você vai parar de me buscar logo agora. Irmãos, é impressionante, o irmão já veio aqui, ele falou assim, eu gostei muito da sinceridade dele. Ele falou assim, talvez Deus queira que eu busque mais. Meu Mas eu queria Senhor. que eu busque mais. Irmãos, eu posso falar uma coisa. Deus reconhece que você tem buscado. Está quase na hora de te dar a tua bênção. Eu creio. Está na hora. Em Só que nome eu de tenho que Jesus. para as coisas que Deus faz. Quando Lázaro tinha falecido, muitos vão se perguntar assim, mas Jesus, agora, aos 4 dias, por que você não veio antes? Jesus vai só falar assim, era necessário. Oh, Era glória. necessário esses 4 dias passar. E era para ver a glória de Deus. Era Aleluia. necessário. Então Deus está falando, é necessário também. Mas a vitória está chegando. A vitória está chegando. Eu creio. Se você passou por isso, era necessário. Porque cada dor que a gente passa não é em vão. Amém. A gente aprende com essa dor. Então cada dificuldade que a gente passa, a gente não está saindo do mesmo jeito. Oh, Algo mudou na gente. Às vezes a gente mesmo não percebe que algo mudou. Mas quem está do nosso lado conhece. E conhece que algo mudou. Ele vai falar, às vezes depois vai falar assim, você era desse jeito, você não é mais. meu Deus. Você mudou. Algo que você falou, você não fala mais. Alguma coisa que você fazia, ou que você não fazia, você está fazendo agora. Meu Jesus. Deus ele vai dando sinais pra gente. É verdade. E agora, Josué, que passou por tanta luta, ele está perto de deixar aquele povo descansar, finalmente. Meu Deus. Depois de 40 anos no deserto. Está perto. E agora ele vai. E Deus dá a estratégia para ele. Meu Deus. Ele vai dizer, Josué, leva a arca da Fala, aliança. Deus. Aleluia. Leva a arca da aliança, Josué. Aleluia. Chame todos os sacerdotes. Chama todos os sacerdotes. Cada um deles vai segurar um chifre. Oh, glória. Cada um deles vai levar algo em suas mãos. Oh, glória. Mas vocês não falam nada.
Vocês não vão gritar. Vocês vão andar em volta da cidade. Só Deus circulando. Santo. Vai circulando as muralhas. Oh, glória. Só circula. Em silêncio. Na hora que for a hora, vocês vão gritar. Oh, glória, Vocês Jesus. vão ficar assim por 7 dias. Só Oh, girando. Deus. Só rodeando. Eu não sei como é que tá a palavra dentro daquela muralha. Meu Jesus. Mas tenho certeza que eu conhecia a fama de Israel. Se eu fosse um exército e fosse lutar contra Israel, eu teria muito medo. Eu sabendo do que tudo que eles fizeram, eu teria muito medo. Então eu imagino que aquele povo estava com muito medo. Vendo que só aquele povo andando em silêncio, só girando, só girando. E vai chegar uma hora que no 7º dia vocês vão dar mais sede. Eu não sei qual hora que eu olho. Se eu olho para o povo lá de dentro que estava com medo, ou se eu olho para o povo que estava andando em silêncio ali. O que Meu aquele povo Jesus. andando em volta estava pensando? Acho que eles falam assim, nossa, mas não tem uma maneira, estou tentando achar uma palavra, mas eu vou ter que falar isso. Mas que doideira É que a gente verdade. está fazendo aqui. Só de andando em volta. E quando chega a hora, Josué vai falar assim, é a hora. Aí Josué fala assim, mas por que não antes? Por que agora? Como a gente faz? Por que agora, Deus, não antes? Ou por que antes e não agora? Verdade, É o que a gente faz para Jesus. Deus. Mas não tente entender o trabalho de Deus. Sabe que ele é Deus, ele pode tudo. Na hora que ele quiser, quando ele Aleluia. quiser. Se ele quiser, ele tira, ele fecha a cova, ele abre cova. Se ele quiser, ele cura. Se ele quiser, ele permite a enfermidade. Deus Santo. Ele permite a tempestade, ele acaba com a tempestade. Se ele quiser, ele ressuscita. Ele é Deus, ele faz todas as coisas. Amém. Ele faz tudo. Oh, glória. E vai chegar a hora determinada. Em Muito exato. Deus não erra a hora, nome de é a hora Jesus. exata. Ele vai lá e Josué vai para o povo gritar. Em nome de E o Jesus. milagre acontece. Oh, glória. E o milagre acontece. Quando aquele povo grita, a muralha que era incapaz. Você olhava, olhos humanos, falhos. Isso é impossível acontecer, a muralha não vai cair. Mas aos olhos de Deus, aquilo lá não é nada. Aquilo lá não é nada. Para Deus, aquilo lá não é nada. E a muralha cai no piscar de olhos. Oh, glória. No piscar de olhos, a muralha cai. E o povo começa a invadir. E antes disso, o anjo já tinha falado. Ele já tinha Grande falado, Deus. Deus Aleluia. já deu para vocês Jericó. Tudo que está aqui dentro da muralha, Deus já deu para vocês. Basta você seguir a vontade de Deus. Amém. Basta seguir a vontade de Deus, que é tudo seu. Oh, Deus já preparou alguma coisa para a gente. Ele está falando assim, basta você continuar. aleluia. É tudo seu. E às vezes a gente desobedece. Deus desobedece. E o irmão foi muito sucinto aqui falando. Às vezes a gente tem uma promessa na nossa vida. Amém. E às vezes a gente acha assim que promessa, ela sempre se cumpre. E que a gente não vai partir dessa promessa se cumprir. E sim, Deus ele não faz promessas que não se cumprem. De fato, Deus ele sempre, os acordos sempre tem dois lados. Deus sempre cumpre o dele. Amém. Quem deixa o de lado é a gente. É verdade. Quem deixa a promessa de lado é sempre a gente que deixa. Amém. Deus tem uma promessa na minha vida. Se Deus falar para mim assim, continue assim, que eu vou te dar uma bênção, sei lá. Eu vou falar aqui que Deus, sei lá, vai me abençoar profetizando, vai me dar um carro. Mas aí vamos supor que eu pare de obedecer a Deus. Que eu pare de obedecer a Deus, eu saio da igreja. Como que essa promessa vai se cumprir? Deus mudou a palavra dele? Não. Quem mudou foi eu. Verdade, Jesus. Ele deu livre-arbítrio para mim. Ele deu para todos nós. Deus ele é tão maravilhoso que Ele não criou a gente sendo obrigado a amar Ele. Ele deu livre-arbítrio para a gente. Porque Ele quer que a gente ame Ele por querer. Amém. Simplesmente porque sim. Ele poderia ter feito um ser humano obrigado a amar Ele. Mas Deus não é assim. Ele não é um Deus assim. Amém. Ele quer que a gente ame Ele de todo o coração. Em Oh, espírito, em verdade e glória! em glória. E quando isso acontece, milagres acontecem também. Amém, Jesus. Porque Ele está com as mãos estendidas para com a gente, para com a nossa casa. Aleluia. Para com os vizinhos também. Às vezes a gente não entende porque os vizinhos também são abençoados, muitas vezes não são nem crentes.
Mas a Verdade. mão de Deus é tão gigantesca que com certeza a gente também abençoa os vizinhos do lado. É verdade, Jesus. Irmãos, eu não sei nem quanto tempo passou que comecei a falar. Não sei nem se está na hora de terminar, se não tá. Mas concluindo já, porque todo mundo que veio aqui falar já falou um pouquinho. E não era necessário nem eu falar mais nada. Porque Deus já tem falado imensamente conosco nessa tarde. Então eu não vim aqui mesmo só para passar por cima. Amém. Mas eu espero de verdade Fazer que essa a palavra eu fique querer, com todos nós. Jesus. Que nós possamos um dia mais refletir nessa palavra. Em E saber nome que é de uma hora Jesus. determinada para todos. Amém, Jesus. Para tudo que Deus faz tem uma hora determinada. Verdade. E Deus às vezes ele espera no último segundo. Quando a gente acha que está tudo terminado, ele levanta a gente diante da luz. Amém. Quando todo mundo acha que não tem mais jeito, já está naquele segundo tempo dos acréscimos já, ele pega e tira a gente da lama. Ele dá aquela reviravolta incrível. E mostra a glória. Todo mundo quer Aleluia. o nome dele é glorificado. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém, Jesus. Que ele não deixa a gente sozinho. É Ele cuida da verdade. gente. E agora está o Consolador com a gente. Aleluia. Não deixa a gente em momento nenhum. Ele está conosco aqui agora também. Ele conhece a gente até mesmo melhor que nós mesmos não conhecemos. Amém. Ele está conosco a cada dia, Oh, glória. cuidando de nós. Aquela oração que a gente faz às vezes, a gente acha que Deus não recebeu. Mas o Espírito Santo está nos auxiliando com essa oração. Aleluia. Ele está lá com Deus também. Ele está em todos os lugares. É verdade. E às vezes a gente ora aqui, ele está ajudando a gente lá, conversando com Deus lá. Lá em cima ele tá falando com Aleluia. Deus, ele não está aguentando, Deus. Olha para olha para o seu filho, Deus. Escute a oração dele, Deus. Dá os três lá, verdade. Aleluia. Um do ladinho da outro lado, todo conversando em harmonia total. Aleluia. O Espírito Santo está aqui conosco, está vendo a gente sofrer. Ele vai lá, aí junto a Jesus também. Oh, Conversando com a gente. glória. Falando, pai, é esse mesmo, tem lá embaixo. Eu vi, é difícil, aquele povo é difícil, tem muita maldade, tem crueldade. Cada dia após dia é difícil. O Espírito Santo entra na conversa também e fala, é verdade, é Deus. difícil, eu estou com ele está sofrendo. Os três Certo. conversando lá, ou melhor, não precisa nem falar, só conversar. Não precisa nem conversar, só pensar. É uma harmonia total que a gente não consegue nem Oh, pensar glória. como que isso funciona. Os três ali olhando pra gente. Eu creio. Aleluia. Irmãos, para acabar, fica de pé. Por favor. Amém, Jesus. Eu não tenho nem voz para louvar. Eu queria eu ter uma